Oi, gente, é isso. Bora lá, bora lá, bora lá. Agora eu acabei de dar uma estudadinha em frações. Ontem tive aula de frações, então hoje eu dei um resuminho pra isso. Vamos lá. As frações, né, elas são números fracionários ou números racionais. Os números racionais, lembrando que é um Q, né, que representa os números racionais. Então vamos lá. Tem que pensar como se fosse uma pizza. Uma pizza. A minha pizza que eu escolhi, ela tem 4 pedaços. Então, uma pizza. Vou pegar aqui uma pizza. Dividir ela assim, 4 pedaços. E eu comi um pedaço. Então, sobraram 3 pedaços, certo? Como que é a forma que representa isso? 1/4. 1/4. Ou seja, o 1 fica no numerador e o 4 fica embaixo, que é chamado de denominador. Então, existem alguns tipos de nomenclatura para as frações. Quando o numerador é 1 e embaixo é 2, significa 1/2. Quando o 1 é em cima e embaixo é o 3, é 1/3. E assim sucessivamente até o 10. Quando passa de 10, não, em cima é 1 e embaixo é 11, por exemplo, é 11 avos. A-V-O-S. 11 avos, porque o 1 tá em cima e embaixo tá o 11. Então, esse é o certo de nomenclatura, e são os números maiores que 10 que recebem esse avos no final. As frações, elas podem ser próprias quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, 14/15 ou 99/125. Então, significa que embaixo é maior que em cima da fração. Isso significa que elas são frações próprias. Então, vai lembrar desses nomes. A outra fração que temos é a fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador, ou seja, os números de cima são maiores que os números de baixo. Por exemplo, 16/2 ou 99/1. Então, 16 está em cima e embaixo está o 2. Então, significa que ela é uma fração imprópria, porque embaixo está o menor número e em cima o maior número. A outra fração que temos é a fração aparente. O numerador é múltiplo do denominador, ou seja, 18/6. Ou seja, 6 multiplicado por 3 dá 18. Ou 2/1, se multiplicar, né, dá 2. Então, são a fração aparente. Aqui eu fiquei com uma dúvida, se você puder me responder, eu também vou perguntar depois pro professor. Mas a dúvida foi, uma fração, então, ela pode ser imprópria e aparente? Porque, por exemplo, o 18/6. A parte de cima é maior, que é 18, e embaixo tá o 6. Então, ela seria uma fração imprópria, mas ela também seria uma fração aparente. Então, se daí eu fiquei com dúvida se ela pode ser duas frações. E aí, pode ou não pode? Esse é um questionamento importante, que eu também anotei aqui. E daí temos a fração irredutível. Significa que ela já foi feita diversas divisões e ela chegou no nível máximo de divisões que você não consegue tirar ela dali. Então, ela é uma fração irredutível. Por exemplo, não é possível de simplificar 3 dividido por... não dividido. 3/4. Ou 2/1. Você chegou no limite da fração. Não dá pra fazer mais nada. Então, agora vamos para a parte de explicar sobre a simplificação. A simplificação, ela é onde você consegue simplificar o máximo de número e deixar uma fração mais fácil de lidar numa conta. Para o vestibular isso é muito importante, porque se você deixa um número muito grande e daí depois você vai precisar desse valor, fica uma coisa muito grande para você dividir. Então, reduzindo isso fica bem mais fácil.
Tipo, por exemplo, aqui, ó. 5 sobre 25. Tá, acho que tá invertido. Mas se você dividir por 5, vai ser 1 sobre 5. Entendeu? 5 sobre 25. Dividido os dois, vai ser 1 sobre 5. E isso vai ser mais fácil de você lidar do que 5 sobre 25. Numa conta grande. Então, vai ser menor. Outra também, 81 sobre 18. Se você pegar e dividir por 9, você vai conseguir achar 9 sobre 2. Então, você vai dividir em cima e embaixo pelo número que você achar, né? Check. Aqui foi muito legal, porque o exemplo do... Aqui, ó. Que é 128 sobre 36. No exemplo do livro, ele começava com 2, dividido por 2. Daí, como eu já tô um pouquinho a mais, e daí eu já parti pro 4, então eu já sabia, ah, não, peraí, 128 por 4 vai dar 32 em cima e 9 embaixo, então ficou bem mais fácil. E a dízima periódica, para quem não sabe, é aquele número que sempre se repete, ou seja, 0,3333 se repete. 6,9999 se repete, então ela é uma dízima periódica, porque ela repete e vai até o infinito, você não consegue parar ela. E é isso, é um resuminho de fração.